jogador experiente, um jogador que tem um histórico de bastante gols e uma peça importante que vem a acoplar junto com o nosso elenco para a sequência da temporada. Que nem falei anteriormente, o Santa Cruz está aberto ao mercado, né? A gente está analisando o mercado como num todo, a gente, na mesma questão de a oportunidade do mercado, como houve essa oportunidade do Renato, a gente está bem atento às outras oportunidades de mercado. Assim, eu tinha uma necessidade muito urgente no extremo. Essa era a maior necessidade emergencial. Então, a diretoria supriu e agora a gente está entendendo o mercado como um todo. Não tem uma posição específica. Eu vou falar para você que eu estou muito satisfeito com o que o meu elenco vem entregando, né? Como eu falei anteriormente, se vier alguma peça que venha a agregar, acrescentar na sequência da competição, a gente vai analisar. Não está fechado o elenco do Santa Cruz, ele está aberto e a gente vai continuar mapeando o mercado, entendendo que nem sempre falei, chegar um jogador que seja do nível dos que a gente tem ou melhor para que possa agregar a esse elenco e com certeza fortalecer o elenco para a sequência da competição. Boa tarde, Marcelo. Eu queria que o senhor falasse como foi essa semana de treinamento. Vai enfrentar o Ferroviário novamente, agora fora de casa. Como é que o senhor pensou esse jogo lá no Ceará? Queria que o senhor falasse também sobre as voltas, Gabriel Galhardo e Pedro Favela, e se tem alguma baixa para o jogo do próximo sábado. A gente trabalhou bem a semana, né? Uma semana satisfatória de trabalho. O mais importante é que o grupo tem respondido bem aos trabalhos, aos treinamentos. A gente vê cada semana o grupo mais fortalecido, o grupo mais fechado, mais unido, os jogadores individualmente evoluindo bastante. Isso é muito bom porque a gente acaba tendo um grupo com uma disputa salutar interna por um espaço dos 11 titulares. Isso é bom e isso aumenta, né? O importante é o treinador ele ter, quando precisar recorrer aos 11 que não começam o jogo, a gente ter a resposta que a gente teve no último jogo. A gente ter um Jonathan Paulista que começou o jogo com a ausência do Gabriel, se ouve muito bem. A gente tem um Bessa que entrou muito bem, a gente tem um Vini Ora que entrou muito bem, o William sempre que a gente precisa geralmente lançá-lo, né, numa situação geralmente que a gente pode vir a ser pressionado, tudo aquilo que eu penso do William para o jogo, ele corresponde, né? Eu já falei as grandes virtudes que o William tem. Então, assim, o Vini Silva vinha de um tempo de inatividade, entrou, na minha opinião, jogou muito bem, entrou muito bem, correspondeu muito bem, incorporou o setor, deu volume, deu força ao setor ali, no momento que a gente estava ali sendo um pouco pressionado. Então, assim, a gente sempre trabalha os 11 que não são titulares para, quando for solicitado, ser ou igual ou melhor. Porque quando você faz uma substituição, você sempre faz no sentido de acrescentar, melhorar. Então, eu tenho que performar esses atletas assim, para quando forem solicitados, corresponder como os atletas corresponderam no último jogo. Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Você já falou assim recentemente sobre a tua perspectiva de pontos para a classificação para a próxima fase. Eu queria que você fizesse uma análise do que o Santa construiu até agora. Ter a melhor campanha dessa primeira fase até aqui, junto com o Asa, ter feito 19 de 21 pontos. O quanto ter essa campanha é importante dentro do vestiário, o quanto é importante para você, para a tua confiança no trabalho, o quanto é importante para os jogadores. O que é que você nota, por exemplo, dos atletas no vestiário, tendo uma campanha dessa, um nível de confiança alto? Os jogadores estão muito confiantes, né? Os resultados trazem confiança. A nossa campanha pode ser surpresa externamente, mas internamente para a gente não é nenhuma surpresa, porque a gente preparou a equipe. Eu me lembro quando eu ganhei mais uma semana de intertemporada, né? Eu cheguei 9 dias depois que começava o campeonato, aí eu ganhei mais uma semana, que foi o adiamento da competição, e ali eu falei para vocês que essa semana ia ser fundamental para o nosso início da competição. Iniciamos contra o 13 e não foi um jogo que agradou ninguém a ótica, mas vencemos, que era o mais importante. E aí eu ganhava mais uma semana. Depois, internamente, a gente foi trabalhando, os jogadores foram assimilando aquilo que eu gostaria que fosse o Santa Cruz, o DNA de Santa Cruz,
que eu não me refutei desde o momento que eu cheguei aqui na minha primeira entrevista. Eu pontuei para vocês o que seria o Santa Cruz, na minha opinião, na minha visão, o que eu queria do Santa Cruz. E a gente está no caminho que eu pensava. Então, uma semana a mais que eu ganhei, e depois essa vitória do 13 que me deu uma semana, foram quase 25 dias. Eu acho que uma intertemporada era o necessário. A partir do segundo, terceiro jogo, eu já ter uma equipe palpável, uma equipe que eu pudesse confiar. E aí, o mais importante disso tudo não é a minha metodologia, não é o que a gente pensa, o que a gente aplica de conceito. É o que o jogador quer fazer, é o que o jogador assimila. Por isso que eu falo que eles são protagonistas. E eles assimilaram, né? Como a gente diz na gíria do futebol. Eles compraram essa ideia. E eles comprando essa ideia, eles colocam tudo em prática no treinamento do dia a dia. E aí, eu sempre falei, não só o Cabo, mas os meus pares de trabalho, meus companheiros de trabalho, o Arley, o Pedro com a chegada agora, o nosso CEO, o Diego estatutário, o Alan estatutário, a minha comissão técnica, a comunicação, a nutrição, tudo é um trabalho integrado, multidisciplinar. Esse trabalho faz o Santa Cruz estar onde está. E aí, com certeza, a gente logo tomou a decisão de mapear 30 jogadores para trabalhar. Tomamos essa decisão, que era uma decisão difícil, mas importante de tomar, para vir ter um grupo enxuto. Para quê? Para que eu pudesse trabalhar esse grupo, não só dentro de campo, mas mentalmente, implementar neles a filosofia que eu queria. E aí a gente começa a ter um vestiário saudável, um vestiário controlável, um vestiário saudável, um dia a dia controlável, um dia a dia saudável, e que nem falei anteriormente, a gente tem uma viagem amanhã. E aqui no Santa Cruz, fazer essa viagem não é um sacrifício, é um prazer. A gente está junto, trabalhando, aprendendo um com o outro. Então, do porteiro ao nosso presidente, esse é o intuito. Então, assim, hoje a gente tem um elenco definido, um grupo definido, uma metodologia definida. A gente tem os jogadores muito unidos, um vestiário bom, um dia a dia bom, um interno bom. Aquilo que a nossa comunicação, com muita capacidade externa, isso não é um fake, isso é uma realidade que a gente vive aqui, no dia a dia de treinamento, no pré-jogo, no pós-jogo. Esse é um ambiente que a gente conseguiu fazer do Santa Cruz. Então, é um momento muito bom, mas é um momento de alerta, entendeu? É um momento para a gente estar sempre com a luz amarela ligada, porque se a gente entender que a gente já alcançou o objetivo, a gente não vai alcançar o objetivo final. Então, a gente precisa estar reunindo, precisa estar pontuando. A gente teve um passado recente aqui, 2020, que houve uma trajetória parecida e o objetivo final não foi alcançado. A gente segue bons exemplos e se alerta com os exemplos que acabaram não alcançando o objetivo. E 2020 para a gente é uma ótica, é um parâmetro. A gente fala sempre sobre essa situação que foi uma verdade que o Santa Cruz viveu, né? Então, assim, a gente tem que ter muito alerta, muita atenção, para que a gente sabe que a gente tem um planejamento, a gente está executando bem, mas a gente não chegou ainda no fim da maratona. Uma maratona, que é um campeonato desse, se corre com resistência. Podemos ter arrancado forte, e agora a gente tem que ter fôlego para ter essa resistência. Para quê? Para manter essa primeira colocação nessa maratona. Eu queria te perguntar, inclusive, sobre essa luz de alerta e sobre esse exemplo até de 2020 que você falou. Com uma dúvida. Já a essa altura do campeonato, a classificação está muito perto, né? Faltam 7 jogos ainda. Você tem 21 pontos em disputa ainda, você já tem 19. Com a classificação encaminhada internamente, em algum momento se fala da próxima fase. Já é possível com os jogadores, não sei, conversar sobre possíveis adversários ou alertar para essa história de que, enfim, o Santa ainda tem 3 mata-matas pela frente, além dessa primeira fase. Nesse momento já se fala ou ainda é só a primeira fase na conversa? Seria hipocrisia da minha parte falar para você que a gente não fala, né? Aqui a gente tem que falar a verdade. A gente está com foco total, a gente não classificou, a gente tem algumas metas ainda a cumprir na fase de grupo, que é ser primeiro do grupo, e sim, importante sim, ser primeiro no geral, para a gente ter todos os mata-matas em casa. Se a gente for primeiro no geral, independente do adversário que a gente pegar, a gente vai decidir aqui no Arruda o segundo jogo. E isso é uma meta muito importante. Manter essa primeira colocação é uma meta muito importante. Nós só cumprimos 50% da etapa. Talvez no primeiro jogo, se eu chegasse no final do primeiro turno com 19 pontos, seria um paraíso. Talvez muita gente não imaginasse que a gente seria capaz disso, mas a gente foi
Então a gente agora precisa manter, quem sabe, os 19 ou os 21 pontos da segunda fase. Porque assim, o profissional ele tem que ter obstinação pela vitória. Porque um time que acostuma vencer, ele vai vencer com naturalidade. O time que acostuma perder, ele vai perder com naturalidade. Então a gente começou a vencer. Qualquer ponto que a gente desperdiçar vai nos incomodar. Isso é uma mentalidade vencedora. Isso é uma mentalidade que a gente está criando aqui dentro. Um Santa Cruz vencedor. Então a gente precisa sim. Mas a gente conjectura cruzamentos. Claro que a gente senta em reunião, conjectura. Se a gente, a gente vai pegar a chave tanto. Se a gente for primeiro, vai pegar possivelmente esse adversário. E na segunda fase, e na terceira, claro que a gente faz isso. Isso aí é planejamento. Não tem como fugir disso. Mas o foco total é nessa fase. Como diz o nosso grande treinador, Muricy, a bola pune. Se você começar a perder foco, você pode começar a pagar o preço, talvez da gente não ser primeiro, talvez a gente pode até classificar, mas não da maneira que a gente quer. Então o foco vai ser mantido, mas sim, já começando ao planejamento da sequência da próxima fase da competição. Exalta nas coletivas, no pós-jogo, a importância da torcida do Santa Cruz como um 12º jogador. Nessa primeira fase não foi diferente, tanto dentro como fora de casa. Para esse jogo, não sei se chegou a informação, se eu já for sabendo dessa possibilidade de não ter a presença da torcida do Santa Cruz lá no Ceará. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre essa situação. Obrigado pela pergunta, porque depois do ocorrido eu não me manifestei ainda, não coloquei minha opinião. Primeiro, eu quero pedir desculpa àqueles profissionais que estavam no ônibus do Ferroviário, né? A minha solidariedade a eles, porque ali eram profissionais, pai de família, que estavam trabalhando e foram alvejados com uma pedrada. Então, assim, minha desculpa à instituição Ferroviário, em nome do seu presidente e toda a instituição, minhas desculpas e minha solidariedade a todos os profissionais que estavam dentro daquele ônibus, porque um dia eu já passei por isso também. Você sai da sua casa para trabalhar e acaba sendo alvejado por uma pedra e a gente não sabe o que vem depois daquela pedra. Então, a minha solidariedade a todos aqueles profissionais que estavam dentro daquele ônibus. Graças a Deus, ninguém se feriu, ninguém se machucou e conseguiram voltar à sua casa e continuar o seu trabalho. E a minha colocação posterior a essa é a minha tristeza pela essa resolução do STJD, do não comparecimento do nosso torcedor. A minha solidariedade ao nosso torcedor, à nossa torcida, porque eu averiguei tudo como todo mundo averigou. Na minha opinião, Marcelo Cabo, tá? Para mim foi um fato isolado. Não foi a torcida do Santa Cruz que apedrejou aquele ônibus, foi um torcedor. Um torcedor, que a imagem prova isso, nem o uniforme do clube estava, ele tacou uma pedra. Então, a minha opinião, não era a torcida do Santa Cruz que tinha que ser punido. Era esse cidadão que tinha que ser punido na esfera criminal, na esfera que pudesse penalizá-lo pelo ato. Foi um ato isolado, é como se eu estiver passando na rua, alguém me dá uma pedrada. Eu não posso dizer que foi a instrução X, Y, Z, mas eu respeito a decisão do STJD, né? Mas eu espero que eu ainda possa contar com o nosso torcedor, porque 5 milhões de torcedor não pode pagar por um cidadão, que eu não sei nem se é torcedor do Santa Cruz. Não sei. Ninguém conseguiu identificar, ninguém conseguiu saber quem é, que veio. É a mesma coisa do que você está passando na rua, o cidadão pegar e está com uma pedra no seu carro. Você tem que ir lá apurar, identificar. Eu acredito que tenha sido uma medida prévia do STJD e espero que os fatos sejam apurados, porque o nosso torcedor, a nossa apaixonada torcida, não pode ser punido por um cidadão se eu não sei nem se torce para Santa Cruz. Então eu espero que as autoridades apurem isso a fundo, né? Nós temos a imagem, que tente identificar esse cidadão e que ele pague pelo ato que ele fez de atingir um pai de família dentro do ônibus. Então, para mim, esse cidadão não é torcedor do Santa Cruz. Para mim é um marginal. É um cara que está tomando uma atitude de uma pessoa que tem que ter uma correção para viver em sociedade. Porque, como foi no ônibus, poderia ser eu como cidadão, você ou um pai de família andando na rua, ser alvejado por uma pedrada. Então, a minha solidariedade também ao nosso torcedor. Eu sinto muito dele não poder participar. Espero que haja tempo hábil para poder apurar isso
e o torcedor do Santa Cruz não ser punido por um cidadão que cometeu esse crime.